E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu uso turbantes não por resistência negra ou luta por reconhecimento. Uso porque quero, uso porque acho bonito, porque gosto e uso porque sou livre para usar. Negros, por favor, sem exageros, vamos parar com esse mimimi. Vamos parar com essa mania do dono da interpretação. Nem sempre que um branco pergunta para você, você trabalha aqui? Tá dizendo, como você trabalha aqui? Você não pode trabalhar aqui, tá? Você é negro? Não. Às vezes, ela só tá perguntando mesmo se você trabalha aqui, está bom? Pode ser que ela precise de alguma informação ou algo parecido. Ou quando diz seu cabelo é assim mesmo, por que você não alisa? Nem todos estão te obrigando a ser branco. Para com isso! A pessoa só está sugerindo alisar porque logicamente é mais fácil. Até você, negra, sabe que cabelo liso facilita mais. Que antes de fazer o Big Shop, você não fazia carão para pentear o cabelo. Agora, só Deus sabe o quanto dói sem alisamento. Eu fico vendo meninas postar vídeos. A solidão da mulher negra. Mas e daí? Tem um monte de branca solitária, gorda solitária, feio solitário, índio solitário, gay solitário, africano solitário, tá todo mundo solitário. Então compra um cachorro e vai ser feliz. O grande problema de alguns negros é que eles mesmos se discriminam e acham que todos à sua volta estão discriminando também. Chega disso, gente, chega disso. Chega de lembrar as pessoas que você é negro. Acho que todo mundo já percebeu. Oi, gente. E aí eu pergunto, como é que a gente dorme com barulho desses? Como a gente dorme com barulho desses? Pois é. Desde o carnaval, né? Porque parece que o vídeo dessa moça angolana saiu no meio do carnaval. Então, desde do finalzinho do carnaval, eu tenho recebido muitas mensagens inbox no Facebook, pedindo que eu me posicione com relação ao vídeo dessa missionária angolana, né? E assisti ao vídeo, a primeira vez eu comecei a assistir, não consegui chegar até o final. Depois, debatendo com as minhas amigas, debatendo com irmãs minhas de alma, irmãs de pensamento, né? Eu cheguei à conclusão de que sim, eu tinha que gravar um vídeo sobre isso. Esse vídeo aqui, ele não tem verdades definitivas, porque inclusive eu não acredito em verdades definitivas. E esse vídeo aqui, ele é um vídeo que, sobretudo, gente, ele é um vídeo amoroso, como sempre, no tom do canal Beleza de Preta, né? No tom das conversas que nós temos aqui, né? O amor, como nós já falamos em outros vídeos aqui no canal, o amor enquanto arma política, né? O amor enquanto arma de transformação e o amor que pode nos transformar politicamente enquanto mulheres negras. Nós que somos o produto de tanta violência, de tanta agressividade, de tanta incompreensão, né? De tanta angústia, de tanta solidão, de tanto racismo. Então é nessa perspectiva que eu quero conversar um pouco aqui com vocês, trazer algumas reflexões que eu tenho tido com as minhas amigas, com as minhas irmãs de alma, com as minhas irmãs espirituais. E aí, assim, para a gente começar, qualquer assunto relacionado a racismo e colonialismo, é muito importante que a gente tenha em mente que, quando eu falo aqui de negro e branco, eu não estou falando de indivíduos. Não é uma questão individual. Eu estou falando, quando eu falo de negro e branco, de categorias sociais. É muito importante a gente ter isso em mente, porque daqui por diante eu vou falar de negro, branco, não negros, de uma maneira quase automática, mas eu estou sempre falando de categorias sociais.
eu não estou falando dos meus amigos, eu não estou falando dos meus inimigos, eu não estou falando de ninguém individualmente determinado. Eu estou falando de categoria social. Tá escuro isso? Então, assim, a partir do debate que eu tenho tido com amigas muito queridas sobre esse assunto, inclusive em grupos em que a gente troca terapeuticamente sobre a nossa condição no mundo, terapeuticamente, e quando uma mulher negra troca terapeuticamente sobre os impactos do racismo na sua psique, ela troca politicamente também. Então, assim, não tem como o nosso discurso não ser político. E é isso. Nesse sentido, o nosso discurso de mulher negra vai incomodar a elite branca cada vez mais. E é sobre esses incômodos que eu queria falar nesse vídeo aqui. Os incômodos gerados pelo vídeo dessa missionária angolana. Eu sintetizei esses incômodos em dois grandes temas, dois grandes incômodos, e a terceira parte desse vídeo eu pensei assim, em caminhos para a gente seguir pensando, para a gente seguir construindo um pensamento nosso, para a gente seguir usando a nossa criatividade para a transformação social, usando os nossos saberes, conhecimentos para a transformação social. Então, basicamente, esse vídeo vai estar dividido em 3 partes e vamos para a primeira delas. Essa missionária que veio de Huila, em Angola, ela se descreve na página que ela administra na rede social como filha do rei, e aí eu fiquei um pouco na dúvida, né? Eu sou filha de Xangô, então eu fiquei um pouco na dúvida, que rei é esse? Esposa, mãe, pregadora, palestrante, estudante de pedagogia e escritora. E também vi que na mesma rede da internet, ela administra uma outra página que se chama Meu Cabelo Fashion. Portanto, eu suponho que ela trabalhe com cabelo ou reflita sobre cabelo, cabelo crespo, né? E talvez por todo esse conjunto, né? E pelo próprio corpo que se mostra no vídeo, foi tão mais agressivo escutar aquele discurso vindo da boca dessa pessoa. E me pareceu, gente, que esse incômodo, ele é um incômodo porque o discurso que essa missionária faz é o discurso de um homem branco, né? É um discurso de um homem branco. E quando a gente olha a imagem que está no vídeo, a gente não consegue casar aquela imagem ao discurso que está sendo proferido de um homem branco. Tanto é o discurso de um homem branco que esse vídeo está sendo divulgado por um dos movimentos mais radicalmente conservadores do Brasil. Todo mundo sabe, quem acompanhou na internet a postagem do vídeo e os desdobramentos dessa postagem sabe. Então, assim, o que compreende, né? O que implica ser um discurso de homem branco? Por que eu estou dizendo que esse discurso que a gente escuta é um discurso de homem branco? Porque compreende a discussão do racismo como um mimimi, né? Como um mimimi. Ele tira a legitimidade do racismo e coloca o racismo como uma mera queixa, uma queixa quase que sem sentido, uma queixa feita por preguiçosos que não têm o que fazer e que não lutam pela vida, só sabem se queixar, né? Então, é um discurso de um homem branco que vê o racismo como algo pueril e uma reclamação sem sentido de um grupo de 3 loucados. É um discurso de homem branco também porque compreende o racismo como uma prática individual e não como uma construção social.
né? Como uma construção social, como uma construção histórico-social num país marcado pela colonização e desumanização de povos não brancos, né? No caso, os povos originários das Américas, os indígenas, e os povos africanos e seus descendentes, como eu aqui que vos falo, uma mulher descendente dos povos africanos. Portanto, quando a gente compreende o racismo como uma mera briguinha entre indivíduos, a gente destitui o racismo de toda uma construção histórico-social, né? Uma construção histórico-social marcada pela subjugação, pelo silenciamento e pela desumanização de povos não brancos aqui das Américas, aqui do Brasil. Quando eu digo que o discurso que a gente escutou é um discurso de um homem branco, é porque estabelece como parâmetro único parâmetros da civilização judaico-cristã eurocentrada e os traços fenotípicos do branco europeu. Não é à toa que no discurso a gente encontra a frase: até você sabe, negra, que cabelo liso facilita, né? Então, o parâmetro é o cabelo liso, né? É esse parâmetro que é o mais fácil, que é o mais manso. E a única alternativa que todos do mundo, com toda a sua diversidade, têm, inclusive a única alternativa para o meu tipo de cabelo, é ser tão manso quanto os cabelos lisos. Então, é o discurso do homem branco. É um discurso de homem branco porque vê a vítima do preconceito racial como causadora do próprio preconceito, né? Então, a vítima do preconceito racial, ela se torna o próprio culpado do preconceito racial. Discurso do homem branco. Tanto que é dito, o grande problema de alguns negros é que eles mesmos se discriminam e acham que todas à sua volta estão discriminando também. É um processo de inversão, né? Discurso do homem branco, que promove essa inversão. Quando eu estou falando discurso do homem branco, discurso promovido pelas elites coloniais do Brasil. Discurso promovido pelo colonialismo. Discurso racista promovido pelo colonialismo. E aí, nesse discurso, nessa inversão, o branco acaba sendo vítima, ele se coloca como vítima daquele que sofre o racismo. Olha que loucura, gente. Olha que loucura, mas o racismo faz isso. O racismo faz isso, né? O racismo, ele inverte. E ele coloca como culpado quem sofre o racismo e como vítima aquele que pratica o racismo. Afinal, né, a culpa não é do branco, mas é do próprio negro que não faz nada para sair da sua condição de ser colocado como inferior na escala social onde a gente vive. Então, acho que esse discurso da inversão, esse discurso da contradição, ele é um discurso também do silenciamento. Ele é um discurso que historicamente tem silenciado o nosso discurso, né? E o que as elites brancas desse país não esperavam é que nós, população negra, começássemos a falar, a estabelecer as nossas pautas, a nos colocar de maneira propositiva para mudar a nossa condição de silenciamento, a nossa condição de invisibilização. Esse discurso, ele é um discurso do homem branco, porque ele compreende, eu tô lendo aqui, vocês estão vendo, né, gente? É óbvio que eu fiz um roteirinho para esse vídeo e eu escrevi alguns pensamentos aqui antes de ligar a câmera, e eu tô lendo aqui no meu computador. Ele é um discurso do homem branco porque ele compreende o discurso racial contemporâneo, que tem não só pensado sobre a nossa condição, como pautado políticas públicas para transformar a nossa condição de subserviência,
compreende o discurso racial contemporâneo como uma ameaça. E ameaça a quê? Ameaça aos privilégios que a elite branca brasileira sempre teve. Aos privilégios de viver como se não existissem negros e indígenas subjugados. Agora não tem mais como viver sem se dar conta de que existem essas pessoas e de que essas pessoas cada vez mais constroem o seu discurso. Constroem um discurso pautado na sua história e um discurso pautado na transformação dessa condição de desvalorização, de desumanização. Então, essa falta de compreensão do racismo contemporâneo é como se fosse um desejo de apagar esse discurso que incomoda, esse discurso que nunca deveria ter existido. Esse discurso racial contemporâneo, ele coloca em xeque os privilégios da elite branca. E a elite branca, obviamente, se sente incomodada com isso. Então, o discurso dessa moça é um discurso de homem branco por isso também. E por fim, gente, o discurso dessa moça é um discurso do homem branco porque não só deseja silenciar, apagar o discurso racial contemporâneo, mas deseja também apagar principalmente a pessoa negra, o corpo da pessoa negra. É por isso que a gente escuta da voz dessa missionária: chega de lembrar as pessoas que você é negro, né? Como lembrar isso toda hora, né? Que você é negro, que você tem humanidade, apesar de historicamente ter sido dito que você não tinha humanidade, inteligência, QI, capacidade de produzir um pensamento lógico racional, né? Capacidade de pensar e de propor políticas públicas para se colocar no mesmo patamar das elites brancas desse país, né? Esse discurso precisa ser apagado, mas mais do que esse discurso, esse corpo precisa ser apagado. O genocídio da juventude negra está aí. Os índices, né? Os índices, eles demonstram cada vez mais esse genocídio da juventude preta, sobretudo dos meninos, dos jovens, homens negros nesse país. Esse genocídio ele é secular na história do nosso país. Esse genocídio existe desde que o Brasil é Brasil, né? Então, discursos que trazem esse genocídio, que colocam esse genocídio para ser debatido, que questiona esse genocídio, obviamente tem que ser silenciado. Mas mais do que o discurso, a própria pessoa que emite esse discurso precisa ser apagada, né? Então, é um discurso do homem branco porque deseja apagar o corpo da pessoa negra. Isso tudo é trágico, né? Isso tudo é trágico, mas o racismo, a mentalidade racista, ela é trágica. Ela nos traz essa tragédia, né? Ela faz com que ela traz a angústia para o seio da nossa sociedade, né? E essa angústia afeta a todos nós, seja querendo apagar ou seja querendo gritar para transformar socialmente essa sociedade. Por tudo isso que eu falei, o discurso dessa missionária angolana é o discurso de um homem branco. E, infelizmente, isso nos incomoda demais. O segundo grande incômodo provém desse e a gente vai tratar agora. Utilizando a poderosa metáfora de Neuza Santos Souza nesse livro Tornar-se Negro, existe um discurso muito comum quando a gente se torna negro, de que as nossas raízes estão no continente africano.
E eu acho que o grande incômodo desse vídeo provém daí também. Provém dessa nossa crença de que as nossas raízes, as nossas origens estão no continente africano. Se a gente compreender origem e raiz num sentido cartesiano e cronológico, né, eurocentrado, se a gente compreender como local, lugar, ponto de onde tudo se origina, se torna muito problemático compreender o continente africano como a fonte das nossas raízes. Porque o processo de colonização, ele trouxe o esfacelamento, inclusive de origens. Ele passou a trabalhar numa lógica, quando a gente fala de civilizações do continente africano, uma lógica multicentrada e não com um único centro só. É tanto que civilizações africanas foram recriadas criativamente de diferentes formas em todos os espaços do nosso planeta, né? Em todos os locais para onde foi também população negra. Aqui no Brasil, nós recriamos as nossas origens africanas de uma maneira muito nossa. Em Cuba, de uma maneira muito cubana. Na Colômbia, de uma maneira muito colombiana. Em países africanos, de uma maneira muito específica de cada local do continente africano. Portanto, gente, é impossível a gente falar de uma única origem, de um único centro. O vídeo dessa missionária angolana nos incomoda tanto também porque a gente quer escutar do indivíduo que veio do continente africano um discurso que talvez seja mais brasileiro do que propriamente do país africano de onde veio aquela pessoa. Isso é muito importante a gente se dar conta e não esquecer que o colonialismo ele não atuou perversamente só no continente americano. Ele atuou perversamente, talvez de uma maneira em que a gente não consiga nem conceber no continente africano também, nos países do continente africano, esfacelando relações, esfacelando saberes, silenciando saberes tradicionais. Não é à toa que a gente tem aí, por exemplo, Chimamanda Adichie traz muito isso nos seus livros. A gente tem gerações mais novas em diferentes países do continente africano que se recusam a olhar para as tradições da sua família, do seu clã, do seu país. Portanto, o colonialismo ele passa cortando tudo, ele passa acabando com tudo. E a gente não pode esquecer também que a educação colonial talvez tenha sido muito mais poderosa, muito mais potente nos países africanos do que nos países americanos. Portanto, o processo de descolonização mental ele é um processo que se dá hoje em toda a diáspora africana, mas em diferentes níveis. Tá? Não vou nem discutir aqui agora que níveis são esses. Diferentes níveis e dependendo dos grupos sociais de cada país. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Né? A gente tem isso em mente quando a gente vê com tanta angústia um vídeo como esse. Nesse sentido, gente, a gente vive um drama, uma tragédia enquanto população negra nas Américas, enquanto população africano-descendente. A tragédia que a gente vive é que o colonialismo recente, que começou lá no final do século XV, século XVI, ele se estende até os dias de hoje. Né? Muitas poesias nos dizem isso. A letra Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, que se não me engano é do Marcelo Yuca, né? Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, fala dessa presentificação do colonialismo entre nós, né? Então, assim, ser pós-colonial
não pode ser nunca pensado no sentido cronológico, de viver depois do colonialismo, porque o colonialismo e as práticas racistas dele decorrentes estão entre nós ainda. Então esse pós, ele não pode ser visto como depois, mas sim como uma nova concepção para se olhar para essas relações de poder coloniais. Acho isso muito importante, muito importante. Não ver o nosso irmão africano como fonte de nada e compreender que estamos num momento histórico depois do colonialismo, mas que o colonialismo ainda se refaz entre nós. Ele ainda está entre nós aqui, né? E aí muitos pensadores nos ajudam a pensar sobre isso. Eu penso em dois aqui, aliás em três: Paul Gilroy, Stuart Hall e Grada Quilomba, né? Que trazem reflexões muito em torno disso, né? Em torno do quanto o pós-colonial ele é colonial ainda, né? E o quanto o processo de descolonização mental, cultural, civilizacional, ele é um constante diálogo tenso com essa história de silenciamento do colonialismo. Pode ser um pouco complexo o que eu estou falando aqui, mas eu não posso deixar de dizer. E eu acho que o texto da minha irmã de alma, Nani Kipenzi, que já fez 2 vídeos comigo aqui no canal, sintetiza muito essas questões de uma maneira muito evidente, né? Eu vou deixar linkados 2 vídeos em que nós conversamos sobre diversas questões, e direta e indiretamente sobre a solidão da mulher negra, que é uma questão que tanto nos angustia enquanto mulheres negras. Tá? Nesse texto, eu vou ler só o trechinho final. A Nani diz: nós não somos africanas, somos pessoas pretas brasileiras e temos nossas vicissitudes. O que nos aproxima é que os povos pretos, tanto no continente africano quanto na diáspora, foram assolados pela violência da colonização, e o racismo é uma consequência dessa violência. A Nani continua: nesse sentido, o continente africano deveria ser compreendido não como raiz dos povos, mas também como uma das rotas da colonização, e o que os faz tão diaspóricos quanto nós, uma vez que o continente africano também foi e é retroalimentado com a cultura e saberes de outros povos pretos do mundo. No caso brasileiro, africanos que regressaram para a África formaram outros povos lá, como os agudais, no Benin. Sabemos também que cultos a divindades africanas puderam ser resgatadas graças a esse translado Brasil-África. Então, esse vídeo me incomodou bastante, porque só serve a branquitude. Essa declaração nada mais é do que mais um efeito do racismo agindo contra nós, e com áreas de palavra final, porque é dada por uma pessoa que veio do continente africano. Creio que precisamos estudar mais, conhecer nossas bases formativas, escrever sobre nós, construir e dar visibilidade ao conhecimento já construído, produzir academicamente, fortalecer nossas irmãs, nossas mães, nosso povo, porque o racismo está aí e nos massacra de todo lado, inclusive de dentro. É só um desabafo, mas gostaria que vocês pensassem sobre isso. Nani, querida, eu até me emociono, porque você disse tudo. Você disse tudo. E com esse seu discurso, eu me encaminho para a terceira e última parte desse vídeo. Muito emocionada por um vídeo tão trágico como esse levar a gente a pensar ainda com mais profundidade sobre a nossa condição. É isso, gente. Nós, mulheres negras, falamos, podemos falar
confiamos na nossa fala. Essa é a nossa saída sempre. Continuar falando, continuar produzindo pensamento a partir do que o nosso corpo experimenta socialmente. Essa é uma saída pela cura, né? A saída por compreender cada vez mais a nossa condição. Então, continuemos estudando, continuemos lendo sobre nós, lendo nós mesmas. Vamos andar sempre com a nossa biblioteca anticolonial, com a nossa biblioteca descolonial ou descolonizadora, qualquer nome que se dê, com a nossa biblioteca aquilombada. Então vamos ler sempre Neuza Santos Souza, vamos ler Bell Hooks, vamos ler Patrícia Bell Scott, vamos ler Audre Lorde, vamos ler Oswaldo de Camargo, vamos ler Beatriz Nascimento, vamos ler Fanon, vamos ler Goli Guerreiro, vamos ler Zora Neale Hurston, vamos ler Chimamanda Adichie, vamos ler Kizerbo, vamos ler Eliane Cavaleiro, vamos ler Ney Lopes, vamos ler Sueli Carneiro, vamos ler Lélia Gonzalez, vamos nos ler, conhecer cada vez mais a nossa história, o nosso pensamento. Vamos ler tantos e tantas irmãs e irmãos que produziram pensamento sobre a nossa condição e nunca foram vistos como pensadores. Vamos nos ler, nos conhecer, vamos falar sobre nós cada vez mais. Para mim e para as minhas irmãs de alma, essa é a única saída que nós temos. É a única saída que nós temos para uma elite branca extremamente desesperada, porque nós não vamos mais calar a boca. Nós agora vamos falar cada vez mais e mais e mais. Nós vamos honrar os nossos militantes que lutaram e lutaram antes das novas tecnologias que proporcionam a ampliação desse pensamento aqui na rede. Nós vamos honrar o nome dos nossos ancestrais, vivos ou mortos, que lutaram e continuam lutando até hoje para nós estarmos aqui. Eu vou continuar falando em qualquer lugar onde eu esteja, sobretudo no canal Beleza de Preta, porque para mim esse aqui é o lugar de eu colocar criativamente tudo que tem a ver com a minha condição. E pensamento criativo é o que eu, as minhas irmãs de alma, os meus irmãos de alma querem produzir nesse mundo. É isso, gente. Essa é a nossa saída. Nós temos saída e nós podemos dialogar amorosamente, politicamente entre nós. E a gente não abre mão disso, de forma alguma. Não tem vídeo trágico que vai fazer a gente calar a boca. Não existe isso. É por isso que eu quero terminar. Assim que saiu essa história do turbante da menina de Curitiba, eu não quis fazer um vídeo aqui para o canal, até porque eu vi muitos vídeos interessantíssimos sobre isso, inclusive vou deixá-los linkados aqui embaixo. Mas eu coloquei no meu Facebook, no Facebook do Beleza de Preta. Quem não está inscrito pode se inscrever, tá? Os links de todas as minhas redes sociais ficam aqui no box de informações do vídeo. É só clicar e ir para a rede, se inscreve lá, se torna meu amigo. A minha página não é uma página de curtir, é uma página minha mesmo, pode se inscrever. E eu coloquei o texto da Grada Quilomba, em que ela fala sobre esse lugar de violência que a gente vive. E diante desse lugar de violência que a gente vive, como a gente vai falar? O que a gente vai falar? A gente pode falar? Então ela diz: quando um sistema está habituado a definir tudo, bloquear os espaços e as narrativas, e nós, a partir de um processo de descolonização, começamos a adentrar esses espaços,
começamos a narrar e trazer conhecimentos que nunca estiveram presentes nesses lugares, claro que isso é vivenciado como ameaçador. Porque é necessário desistir de certos privilégios. Isso faz parte do processo que as pessoas precisam aguentar. E eu não vejo isso como violência. Eu vejo racismo como uma grande violência. É preciso não dar importância a essas vozes. Precisamos focar nas nossas competências, no modo como estamos transformando as agendas e os discursos. O que me interessa são as pessoas que dialogam comigo. As outras vozes não me interessam. Como mulheres negras, feministas que descolonizam o pensamento, precisamos aprender a focar na energia certa. E é isso aqui, esse vídeo pretende focar na energia certa, que é a nossa energia de construção de condições melhores para a população negra, indígena, para toda a elite não branca brasileira. Eu ajo para essa transformação, não só aqui no canal, mas em outras atividades profissionais minhas. Porque isso, para mim, é vida. Isso, para mim, é a minha existência. É isso, gente. É isso. Estou aqui, ó, com o colo cheio de livros. Vocês não vão poder ver, porque a minha saia está muito curta e eu não vou mostrar. Eu só vou tirar os livros do meu colo, né? A nossa biblioteca descolonizadora, que é fundamental para a gente ter forças quando querem nos desvitalizar. Bom, gente, para quem pergunta sempre, às vezes eu faço um vídeo que não tem nada a ver com produto cosmético, aí perguntam que batom é esse que você está usando? Podem ser que perguntem desse escuro aqui que eu estou usando. Eu misturei 2 batons, eu misturei o Frida da Catherine Hill com o Marrom Luz da Quem Disse Berenice, tá? Tô amando esses 2 batons e, sobretudo, usar os 2 misturados. Se você gostou desse vídeo, dá um like para mim, compartilhe esse vídeo para mais e mais mulheres e homens tenham acesso a essa discussão, possam vir aqui dialogar com a gente. E se inscrevam nas minhas redes sociais, que, como eu já disse no vídeo, vão estar todas aqui no box de informações. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Um grande, grande, grande beijo, gente. Tchau, tchau.